Olá, pessoal! Meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje eu quero falar de um assunto que tem, me chamado muita atenção. Na verdade, todas as vezes em que eu vou orar ao Senhor, esse tema vem à minha mente porque eu tenho visto que nós, seres humanos, precisamos muito ter um bom comportamento, né, para viver em um mundo melhor. E parece estranho falar ter um bom comportamento para viver em um mundo melhor? Sim, lembrando que eu quero estar falando para cristãos e para aqueles que também não são cristãos, porém querem ser um bom ser humano, quer mudar de vida, quer melhorar a cada dia, né? A cada dia que passa, se tornar um ser humano melhor. Então, quando eu falo aqui de viver em um mundo melhor, significa que o mundo é constituído de várias coisas, inclusive de pessoas que tenham um bom comportamento. E para viver em um mundo melhor, o mundo precisa ter boas pessoas, ou seja, pessoas equilibradas, não é mesmo? Falando assim fica um pouco mais fácil, né? Antes de que eu venha relatar algumas coisas e compartilhar com vocês o meu pensamento, tá? Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para nós falarmos um pouco dentro dele. Na verdade, eu vou falar um pouco dentro dele e vou deixar as referências aqui abaixo na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar também, ok? O texto é bem pequenininho, tá em Salmo 111, são apenas 10 versículos muito pequenos. Diz assim, darei, aleluia, começa o versículo assim, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes a terra das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo, firmou a sua confiança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Voltando aqui, eu quero falar um pouquinho em cada versículo, não vou demorar, tá? Não fiquem preocupados, mas é porque esse texto tem me chamado muita atenção e eu tenho compartilhado com as pessoas da minha família. Porque se nós queremos ser um ser humano melhor, queremos viver em um mundo melhor, nós precisamos ter um bom comportamento. E para isso nós temos a nossa base, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo, né? Em Provérbios nós temos ali vários relatos de comportamentos, literalmente assim, do ser humano, para nós termos uma boa convivência. E em Salmos também nós temos vários relatos, não só em Salmos, mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, por todo lado que você olha e lê ali na Bíblia, temos as explicações e ensinos para que nós possamos estudar a Bíblia e colocar em prática. Então, por isso eu estou sempre falando aqui que todos nós precisamos estudar a Bíblia e colocar em prática. E eu estou me incluindo também, ok? Não estou falando para vocês. Esse texto tem chamado a atenção para mim. Então, por isso eu quis compartilhar com vocês. É a Bíblia me corrigindo, é a Bíblia me ensinando, por isso eu estou querendo sempre falar com vocês também, porque é para todos nós, né? No versículo, na verdade eu quero pegar em alguns versículos. O versículo 2 fala que grandes são as obras do Senhor. Nelas, nas obras
do Senhor meditam todos os que a apreciam. As obras do Senhor, onde é que nós vemos as obras do Senhor? Onde nós aprendemos sobre obras do Senhor? Dentro da Bíblia. Então, nelas meditam todos os que a apreciam. Então, se o cristão apreciam a obra de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, de Deus, né? Esses cristãos vão meditar nessa palavra e, logicamente, vão aprender todos os preceitos do Senhor e vão colocar em prática. O versículo 3 diz que os seus feitos, os feitos do Senhor manifestam majestade e esplendor e a sua justiça dura para sempre. A justiça do Senhor dura para sempre. Então nós precisamos meditar na palavra, porque sim, o Senhor é justo e a aliança que ele fez com seu povo, ele vai manter firme até o fim. O versículo 4 diz que ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Olha só, o Senhor tem compaixão. Eu olhei no dicionário, uma dos significados de compassivo é compaixão. Então, o Senhor é misericordioso, ele tem compaixão das pessoas, compaixão de todos nós. O versículo 5 fala que o Senhor deu alimento aos que temiam. Então, nós precisamos temer ao Senhor, confiar no Senhor, para que não venha faltar nada nas nossas vidas, para que não venha faltar o essencial nas nossas vidas. Pois sempre se lembra da sua aliança. Então, o Senhor deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. E aí ele fala no versículo 6 que ele mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Aquilo que ele prometeu ao seu povo, ele deu. Prometeu as terras, então ele deu para o seu povo, porque ele sempre se lembra da aliança que ele faz com o povo, que ele promete, ele cumpre. E as obras das mãos do Senhor são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo, firmou a sua confiança para sempre. Santo e temível é o nome do Senhor. E o versículo 10 me chama muito a atenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha o comportamento aí. Ele será louvado para sempre. Então, gente, se eu tenho um bom comportamento, eu tenho um bom senso, eu estarei louvando ao Senhor para sempre, porque a palavra dele me ensina que eu preciso ter bom senso. Todos aqueles que amam os preceitos do Senhor, que amam a palavra do Senhor, meditam nelas todos os dias. Isso está dizendo o texto. Então, se eu amo o Senhor, eu medito na palavra do Senhor. Então, se eu amo o Senhor, se eu amo os mandamentos do Senhor, eu vou meditar na palavra do Senhor, vou colocar em prática. Então, eu terei bom senso, como diz a palavra dele. E o temor dele é o princípio da sabedoria. Não é de uma sabedoria, não, é da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Olha que maravilha. Então nós precisamos ter o temor do Senhor para que nós possamos ter esse princípio através do temor dele e ter a sabedoria para todas as coisas. Não é apenas as coisas que se diz, que se trata dentro da Bíblia. Apesar que a Bíblia nos ensina tudo, mas para qualquer outra coisa, para você tomar decisão. Então a Bíblia, ela vem mostrando isso para nós. Então, todos os que cumprem esses preceitos do Senhor, porque meditaram na palavra, revelam bom senso. E revelando bom senso, o nome do Senhor será louvado para sempre. Então, eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre o que diz o dicionário, porque eu não quero deixar as minhas palavras aqui, não sou eu que estou dizendo, né? No dicionário, o significado de bom senso, olha o que diz: forma sensata e equilibrada de decidir e julgar. Razoabilidade, ter razão, prudência, né? Se fala da razão, tem que ser um equilíbrio nessa razão. Forma de agir que não é afetada pelas paixões e emoções, que se pauta na razão e no equilíbrio, de acordo com os padrões e a moral. Exemplo, eu não faria isso por uma questão de bom senso. Ou seja, eu faria qualquer coisa, eu faria isso que eu estou querendo, porém eu não vou fazer por uma questão de bom senso. Por quê? Eu estou vivendo em um mundo, quero estar vivendo em um mundo melhor, mas o mundo não se baseia apenas em mim, em você. O mundo é para todos. Então,
Eu poderia fazer isso que eu estou querendo, e você pensa em o que você está querendo fazer, e às vezes nós somos egoístas, vou fazer, eu quero fazer isso, pronto, acabou. Não, a Bíblia não ensina isso. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não faria isso por questão de bom senso. Eu posso sair enlouquecendo por aí, fazendo um monte de coisa, umas bizarrices, ser egoísta, fazer o que eu quero, não pensar no próximo, não se colocar no lugar do próximo. Porém, a Bíblia nos ensina sobre o bom senso, e o bom senso fala sobre a forma sensata e equilibrada das pessoas viverem em comunidade. O mundo não se limita em Cristiane, em você. O mundo, ele tem pessoas, muitas pessoas, coisas a serem feitas. Nós não podemos pensar só em nós, precisamos colocar no lugar das pessoas, e assim nós vamos entender por que as pessoas estão agindo dessa forma. Se coloque no meu lugar e aí você vai entender por que eu estou agindo dessa forma. E aí vem abaixo mais um comentário. A expressão bom senso se refere a uma pessoa que age, se expressa com sabedoria. Representa uma postura de alguém que respeita as regras e as pessoas que fazem escolhas, agindo com sensatez, não com egoísmo. É algo bastante importante para a boa convivência em sociedade, em todos os âmbitos, e que certamente pode contribuir para um mundo melhor. Por isso que eu coloquei esse título aí. Às vezes vocês ficam assim, nossa, mas não tem muito a ver comportamento para viver em um mundo melhor? Sim, nós precisamos ter um bom comportamento pautado na palavra do Senhor, que está em Salmo 11, dizendo sobre o bom senso, que aqueles que meditam na palavra do Senhor, que amam o Senhor, vão colocar em prática aquilo que meditaram na palavra dele, vão glorificar o nome do Senhor para sempre e terão bom senso, porque a palavra do Senhor fala que quem medita nessa palavra aprende e terá bom senso, expressará bom senso. Então eu preciso ter um bom comportamento, sim, para viver em um mundo melhor. Eu não posso ser uma pessoa egoísta, pensar só em mim. Eu preciso pensar nas pessoas que estão à minha volta, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos, na comunidade por completo. Então, gente, eu quero dar um conselho para vocês, não falando que vocês são ruins e que eu sou a topzinha e não erro, não. Porque a palavra do Senhor tem chamado a minha atenção. Ultimamente eu tenho mudado muito o meu comportamento. Algumas coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de falar do meu jeito de qualquer maneira, eu tenho pensado 1000 vezes antes de falar e fazer. Porque eu vivo em comunidade. E a comunhão, o Senhor gosta dessa comunhão com as pessoas. Nós precisamos ter bom senso, se colocar no lugar das pessoas. E eu vou dar um toque aqui para as pessoas. Se você vai fazer uma visita aos seus familiares, aos seus colegas, tenha bom senso. Sabe? Se comporte adequadamente. Não chegue na casa das pessoas querendo se comportar do jeito que você se comporta na sua casa. Eu estou na casa do fulano, eu preciso me comportar de acordo com as regras deles. Sabe, dessas pessoas. Eu vou visitar um parente, um amigo, as regras são dos amigos, dos parentes. Então eu estou chegando na casa deles, eu preciso me comportar de acordo com o que eles propuseram ali pra mim. Eles têm um horário pra almoçar, um horário pra sair, um horário pra deitar, um jeito. Eu tenho que me comportar de acordo com as regras deles. Entende? E quando for na minha casa é a mesma coisa. As pessoas têm que chegar aqui na minha casa, chegar na sua casa e comportar de acordo com o que você faz. Com as regras que você tem. Então eu preciso ter bom senso. Eu não posso me comportar na casa das pessoas como eu me comporto na minha casa. Se eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero, eu fico na minha casa. Eu me visto do jeito que eu quero dentro da minha casa. Eu falo do jeito que eu quero dentro da minha casa. Eu me comporto como que eu quero, na hora que eu quero, deito na hora que eu quero, na minha casa. Glória a Deus pela minha casa. Glória a Deus pela sua casa. Nós temos liberdade pelo menos dentro da nossa própria casa. Porque na rua nós já não temos liberdade de falar o que queremos, de comer o que queremos, de nos vestir do jeito que queremos. Na casa das pessoas nós não temos liberdade de fazer o que queremos. Então, gente, medite na palavra do Senhor. Salmo 111, do versículo 1 ao 10. Fala sobre nós amarmos a palavra do Senhor. E quem ama a palavra do Senhor precisa meditar na palavra. Quem ama, medita na palavra do Senhor, como diz o versículo 2.
Nelas meditam todos os dias aqueles que a apreciam. Apreciam o quê? Os preceitos do Senhor, os mandamentos, a palavra do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, nós vamos entender lá embaixo no versículo 10 que nós vamos ter bom senso. Então, se você está andando com pessoas que não têm bom senso, não têm noção das coisas, chega e faz o que quer, faz do jeito que quer, não se preocupa com os outros, não se coloca no lugar dos outros, são pessoas egoístas, você pode ter certeza que esse crente ou essa pessoa que não é crente não está tendo bom senso. Se ela não está tendo bom senso, porque ela não meditou na palavra do Senhor e não aprendeu essas regras com o nosso Criador, ok? Espero ter abençoado vocês. Se vocês gostaram dessa palavra, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo que eu vou ler e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!